A tese da esquerda para a eleição de 2026 é muito simples. Defesa da soberania nacional e discurso contra a elite. É isso. Ou seja, a direita quer atacar o Brasil e os ricos têm de contribuir mais. A aposta da direita também é simples. Essa vai ser uma eleição sobre segurança pública. O brasileiro não está em paz, tem medo de ser assaltado e a esquerda está mais preocupada com bandido do que com o cidadão de bem. É claro que um está fazendo uma caricatura do outro, mas a eleição é assim. Faz 2 semanas que aconteceu a operação no Morro do Alemão e a esquerda segue sem uma resposta muito clara para dar. Mas e a direita? Em grande parte, os políticos de direita estão tentando entender para onde ir. O que já é claro para todos, Lula perdeu uns pontinhos de popularidade, então a direita, lá eles já sabem que essa foi uma vitória. A primeira vitória da direita em muitos meses. Mas sabe quem perdeu mais do que Lula no Alemão? Jair Bolsonaro. Porque veja, há décadas que Bolsonaro é o político dono da frase bandido bom é bandido morto. Pelo menos no Congresso Nacional, ele é o cara. Era o primeiro deputado que aparecia na cabeça de qualquer um quando alguém justificava violência policial. E, no entanto, ninguém da família Bolsonaro viralizou, chamou atenção, puxou decisões para si, nada. Isso é importante, tá? Porque é uma mudança. Na opinião popular, foi uma derrota pequena do governo federal, uma derrota gigante da família Bolsonaro. Naquele episódio, o resto da direita ganhou independência e espaço para agir. A cada momento assim, a relação de poder interna dentro da direita muda. Os partidos de direita vão precisando menos da popularidade de Bolsonaro e a família Bolsonaro vai dependendo mais dos favores de políticos de direita com poder. Guilherme Derrite, o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, deixou o cargo para voltar à Câmara dos Deputados e relatar o projeto da lei antifacção enviado pelo Palácio do Planalto. O texto vai ser muito mexido. Os governadores começaram a chamar esses grupos criminosos, como o Comando Vermelho, de terroristas. Derrite foi para a Câmara fazer isso, trazer a palavra terrorismo para o centro do palco. Só que ele tem um problema que não é pequeno nessa operação. Terrorismo é um crime tão grave que quem cuida dele é a União, é o governo federal. É um crime contra o Estado Nacional. Isso quer dizer que uma lei que classifique como terroristas os traficantes tira poder dos governadores e o entrega para o presidente Lula. Isso, ora, a direita não quer. Tem outros problemas também, tá? Se o Brasil começa a dizer para o mundo que tem grupos terroristas agindo no seu interior, o país abre espaço para sanções econômicas. Empresas brasileiras podem ter investimentos cortados nelas se houver suspeita de envolvimento com crime. Investimento cai no país, tá? Ações militares contra o Brasil entram no radar de alguns países. Imagina, Donald Trump lá em cima. Classificar legalmente como terrorista é uma dor de cabeça que os governadores de direita não querem, mas ao mesmo tempo eles querem o peso da palavra para fazer campanha eleitoral. A saída de Derrite é montar um Frankenstein. Trata todas as penas como se fosse terrorismo sem chamar de terrorismo, sem classificar legalmente como terrorismo. Mas tem um problema aí, tá? Porque estão pensando errado sobre esse crime. Terrorismo é essa palavra que enche a boca, impõe gravidade, mas é pensar errado sobre o problema que o Brasil tem. Grupos terroristas atuam politicamente. Seu objetivo é ter ganhos políticos. A base pode ser ideológica, para grupos militares fascistas ou comunistas. A base pode ser nacionalista, como foram IRA e ETA na Europa, ou a OLP na Palestina. Pode ser religiosa, como é o caso do Hamas ou da Al-Qaeda. Mas, fundamentalmente, o objetivo é ter um ganho político. O Comando Vermelho, o PCC ou as milícias cariocas, elas não estão nem aí para a política. Seu objetivo é econômico, querem ganhar dinheiro com o crime. E isso distingue eles de terroristas. Então, como é que chamamos grupos que corrompem a polícia e o Estado, tomam o controle de certos territórios, que cobram uma tributação própria, vão lá e achacam o dono da birosca, o sujeito que dirige a van? Se quer trabalhar nessa área, tem de me pagar um arrego. Como é que chamamos um crime que impõe certos serviços? Luz, compra de mim. TV a cabo, compra de mim. Gás, segurança. Se esses grupos começam a ficar tão poderosos que, além de entrar na polícia e no Estado, também começam a se impor em grandes negócios e forçar a sociedade em empresas de capital aberto e encontram outros caminhos de lavagem de dinheiro, qual é o nome que damos para esse tipo de crime? A gente pode dar um passo além. O que acontece se esses criminosos começam a ter seus próprios deputados, seus próprios políticos? Isso tem nome, gente.
Tem série de TV, tem filme, aliás, tem grandes séries de TV e grandes filmes sobre exatamente esse tipo de crime brutal, assassino, que depende de substituir o Estado na sua atuação. O nome é máfia. E sabe de uma coisa? Tem uma nova pesquisa no Instituto IDEA que mostra com clareza que a sociedade, que a população está entendendo tudo do que está acontecendo. Então vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Deixa eu contar um negócio para vocês. Ou você aprende a usar inteligência artificial agora, ou ela vai passar por cima de você. Mesmo, na boa. E eu falo como usuário de todos os dias de IA, tá? A IA já escreve, pesquisa, analisa dados, monta apresentações, cria imagens, vídeos. Tá perfeito? Não. E depende muito de quem opera. Tem quem consegue resultado medíocre e tem quem consiga resultados espetaculares no trabalho. Aliás, antes que você pergunte, sim, IAs já estão fazendo o trabalho de muita gente. A questão é a seguinte: como deixar de ver a IA como ameaça e começar a usar como aliada? Amanhã, às 7 da noite, ao vivo no YouTube do Meio, temos a aula inaugural gratuita do novo curso, Bootcamp IA Formas de Usar. A aula é comigo. É a sua chance de entender a dinâmica do curso, aprender desde já e ver como a IA pode trabalhar ao seu favor. Você é meu convidado, eu te vejo lá. E esse aqui, esse é o ponto de partida. O IDEA fez essa pesquisa em 6 de novembro e nos dá muito mais sutileza, muito mais granularidade sobre o que o brasileiro pensa sobre o problema do crime que ocupa territórios e cidades, como acontece aqui no Rio, mas não só. Quando a polícia é aplaudida por matar, a sociedade presta menos atenção na corrupção dentro dela? 48% dos brasileiros concordam, 19% discordam. Quando as pessoas se sentem inseguras, aceitam que a polícia haja sem prestar contas por seus atos, 50% dos brasileiros concordam, 21% discordam. Quando a polícia tem liberdade para agir sem prestar contas, a corrupção dentro dela aumenta, 61% concordam, 15% discordam. A violência da polícia leva o crime a se armar mais, e isso faz com que a polícia haja com mais violência? 50% concordam, 25% discordam. Ver mortes em operações dá a sensação de que a polícia está agindo mesmo sem resolver o problema? 51% concordam, 21% discordam. Segura essas aí, tá? Vamos para outro pacote de perguntas que abre muito mais. O envolvimento de policiais, empresários e políticos corruptos dificulta o combate ao crime organizado? 81% concordam, 5,4% discordam. O combate ao crime deve priorizar a investigação e punição dos chefes, empresários, políticos e policiais corruptos? 80% concordam, 5% discordam. Facções e milícias crescem porque conseguem circular dinheiros e armas com a ajuda de gente influente? 84% concordam, 4% discordam. O acesso de criminosos presos a celulares mostra que parte da polícia e do Estado participam do crime? 74% concordam, 7% discordam. A sociedade percebe que uma polícia mais violenta não resolve nada. E a sociedade tem toda a convicção de que o problema está dentro das polícias, dentro das assembleias legislativas, até em alguns palácios de governos de Estado. Com a Cosa Nostra foi assim. Com a máfia de Al Capone na Chicago dos anos 1930, mesma coisa. Esses sistemas criminosos se tornam intermediários entre mercados ilegais e o poder público. Fazem isso corrompendo. Ambos criam toda uma rede de economia paralela com negócios que incluem drogas, contrabando, jogo, prostituição, venda de gás, transportes, TV a cabo. A partir daí, porque tem muito dinheiro sujo acumulado, começam a penetrar em negócios legítimos para fazer a lavagem dessa grana. O ponto aqui é o que existe. Existem também soluções conhecidas. Para lidar com máfias é preciso seguir simultaneamente dois caminhos. O primeiro é ir atrás do dinheiro. Esses grupos criminosos geram muito dinheiro ilegalmente e precisam lavá-lo. A gente precisa entender como estão lavando suas fortunas e cair dentro dos mecanismos e das empresas que resolvem esse problema deles.
O segundo caminho é o da reocupação de territórios. Você tem um bairro de uma cidade em que o bandido pode chegar para um pequeno empresário e dizer metade do seu lucro paga para mim, a polícia tem de agir, inclusive com força, para impedir. Mas para que a ação da polícia tenha sucesso, a gente não foge de fazer uma limpa dentro da polícia e dentro da política. Porque, vejam, existe uma razão para o problema não ter sido resolvido. A polícia trabalha mais para o crime do que para a sociedade. Em muitos estados, os políticos locais trabalham mais para o crime do que para a sociedade. Olha a pesquisa DEA. Os brasileiros, eles já entenderam isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem usar inteligência artificial? Não é já dei uma usadinha, já criei uma figurinha. Você trabalha com inteligência artificial? Inteligência artificial já resolve muita coisa da sua vida? Você domina as ferramentas de inteligência artificial? Eu sou só um dos professores do curso de IA do meio. A gente todo ano faz um novo e tá para sair a edição 2026, agora no final de 2025. Você vai aprender aqui tudo que você precisa saber com aulas super lúdicas, super divertidas, super mão na massa em todas as áreas de IA. Do modelo de linguagem mais fácil às animações mais sofisticadas. Não importa em que área de IA, não importa em que área é o seu trabalho, a gente vai ensinar para vocês. Olha, na boa, se você pergunta para alunos das edições passadas do nosso curso de IA, a coisa que você vai ouvir direto é o seguinte: não existe maneira melhor, mais fácil, mais direta de aprender a usar esse tipo de tecnologia. Então, se ela ainda te intimida, precisa, vem.